pegou esse link aqui que está você usou esse link aqui? Não, eu usei um do e-mail, mas é o mesmo, pelo que eu vi, tá dando o mesmo resultado. Você está logado na sua conta Tô no com... e-mail USP. Então a gente vai trabalhando nisso aí. Mas independente disso, vocês já vão montando as questões. Mas está claro que tem que ser feito ou não? Tá sim, pelo menos para mim tá, professor. Obrigado. Beleza, então. Mas aí a gente vai resolvendo isso. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou só falar um pouquinho com vocês sobre sistemas de banco de dados. Pessoal, então o que a gente está querendo nesse processo aí, pessoal, está gravando, quem não ouviu, depois pode ouvir tranquilamente aí, tá? Então, o que a gente está querendo aqui, pessoal, é que a gente entenda como é que funciona. Não só entender como é que funciona, mas a gente quer que vocês desenvolvam um banco de dados, tá? Quando a gente fala banco de dados, na verdade, o Access, por exemplo, ele é um sistema gerenciador de banco de dados, mas o produto final deles é um banco de dados, tá? Então, não tem sentido falar que o Access é um banco de dados. Ele é um gerenciador que permite criar e manipular um banco de dados, tá bom? Eu uso um livro aí para dar suporte a essa disciplina aí, tá bom? Então, a gente tem que entender um pouquinho o que é a diferença de dados e informações. Os dados é um número qualquer, a informação é alguma coisa que você extraiu que dá sentido àquele dado, tá? Então, a gente vai ver o que é um banco de dados, os tipos e a importância de fazer um projeto, tá? Então, pessoal, eu vou ser bem rápido isso aí, porque eu acho que é muito chato você ficar só falando. Então, eu defini 5 minutos, eu falo e depois vocês continuam. Se precisar, vocês vão lá e olham o material sem problema nenhum, tá bom? Então, se eu fizer um bom banco de dados, eu vou armazenar coisa boa e vou conseguir extrair uma coisa boa. Só que um bom banco de dados, ele deve ser criado a partir das informações que você necessita, e não simplesmente ficar colocando as informações lá de qualquer jeito, tá? Então, dados, informação, um são números, e o outro é o significado do número, ok? E aí tem o sistema gerenciador, que é, na verdade, por exemplo, o Access, né? Que, na verdade, ele é responsável para você criar e manipular todo esse processo. Ok? Se vocês olharem aí, então esse é um exemplo típico do sistema gerenciador de banco de dados, que em inglês é o DBMS, tá? Então, as pessoas acessam os dados armazenados e cada um acessa aquela parte que lhe interessa. Então, essa visão dos dados, ela pode ser diferente para cada um dos stakeholders ou cada um dos usuários finais, ok? Então, aqui mostra aí por que é bom você ter um sistema. Eu poderia ter um Excel da vida, pessoal, com os dados lá, só que eu não tenho segurança, é um negócio muito complicado você gerir um negócio tão aberto. Ah, mas eu coloco uma senha, e se alguém descobre a senha e tal, eu não sei quem alterou. No banco de dados você sabe quem alterou, a data, etc., a hora. Então, realmente só tem vantagem aí, né? E aí antigamente tinha monousuário, que era um usuário que só podiam acessar um por vez, agora você pode, ao mesmo tempo, um monte de gente acessar. O próprio Access já é multiusuário, você pode pôr na empresa e um monte de gente acessando ao mesmo tempo, tá? E aí tem um conceito bacana que tem de Data Warehouse, que você extrai as informações para tomar decisão, tá? Então, esse Data Warehouse extrai a informação do banco de dados e utiliza para o processo decisório aí, tá? Mas é alguma coisa muito mais específica aí. Você trata os dados e monta esse Data Warehouse aí, ok? E aí aqui mostra alguns sistemas gerenciador de banco de dados, tá? E aí começa aquela ideia do projeto de banco de dados. Se eu fizer um negócio interessante, vai atender a necessidade. Então, o projeto do banco tem que ser em função do processo de tomada de decisão, ok? E não o contrário, tá?
Então, antigamente, eles montavam um arquivo tipo Excel e aí foi melhorando o processo até chegar nesses sistemas gerenciador de banco de dados. Agora, algumas palavras que a gente vai usar muito é essa ideia, o que é dado, o que é campo, registro e arquivo. Então, esse é um conceito importante para que você possa falar a mesma linguagem dos caras que desenvolvem. E aí, a partir do momento que você fala a mesma linguagem, aí você consegue definir melhor o sistema e, por consequência, atender às suas necessidades. Então, nós vamos ver direitinho esse processo. Vamos seguindo. E aí tem duas coisas importantes aqui que a gente vai comentar, que é projeto lógico e físico. O lógico independe de qual sistema você vai usar. Então, quando eu defino um formato lógico, eu não quero saber se é Access, Oracle, Sybase, SAP, nada. Então, por que a gente faz separado? Porque se amanhã eu tiver que mudar, toda a estrutura, o pensamento sobre o projeto foi feito e eu posso mudar para um outro sistema com mais tranquilidade, mas não quer dizer que não seja complicado essa mudança, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Esse é um conceito que tem de banco de dados também, que é importante, redundância. Às vezes o banco ele duplica os dados para facilitar o acesso, mas ele que controla o processo. Se você altera num lugar, ele altera no outro. Então isso chama redundância. Os mesmos dados armazenados em locais diferentes, mas se ele não tiver o devido controle é um problema. Agora com controle não tem problema repetir, tá? Que mais? Sistema gerenciador de banco de dados. Envolve não só hardware, software, as pessoas que desenvolvem, ok? Então, olha quem são as pessoas: administrador de banco de dados, projetista, analistas e usuários finais, tá? Com relação ao hardware, a gente tem vários softwares, a gente tem sistema operacional, que pode ser vários, pode ser um Windows, por exemplo, o sistema gerenciador pode ser um Axis, etc., e outros programas a mais. Então, quando a gente fala banco de dados, a gente normalmente está falando de Access, mas a gente tem que saber qual é o sistema operacional que vai ser rodado e quais os programas que a gente vai usar para extrair e analisar os dados aí. Deixa eu ver, o que mais? Acho que essas coisas são as coisas principais aí que eu queria passar para vocês aí. Então, eu queria perguntar para vocês agora, tá claro o que vocês vão fazer? Se tiver claro, a gente volta às 18 horas. Se não tiver claro, eu queria que vocês perguntassem ou postassem aí no fórum aí. Então, o objetivo é montar um instrumento para a escolha do sistema gerenciador, ou seja, perguntas que a gente vai achar na internet que são úteis para melhorar o processo de escolha, tá? Só que às 18 horas vai ter muito mais perguntas do que o normal. E a gente vai ter que juntos chegar num consenso até 10, no máximo 15 questões desse instrumento que a gente vai fazer coletivo e depois a gente vai deixar à disposição para a comunidade para que possa usar essa ferramenta, tá bom? Então, alguma dúvida? O que fazer agora até às 18? Eu só vou tentar aqui ver esse negócio do Google Forms, tá? Mas independente disso, vocês vão montando lá as questões e vão fazer um relatório e colocar individualmente, tá? O mesmo, a partir da próxima aula, nós vamos ter que ter grupos, tá bom? E aí vocês postam lá, vocês vão ter que postar o nome de guerra do grupo e seus componentes aqui. Deixa eu ver se vocês já fizeram isso. Eu estou como usuário final, não está aparecendo. Então vamos lá, pessoal. Então pode começar a brincadeira aí, pessoal. Até às 18 horas. Eu vou estar aqui no chat. Vocês podem perguntar, eu não vou ficar falando para não atrapalhar as pessoas aí, tá bom? Então vocês podem reunir via Meet, via WhatsApp, o que vocês acharem melhor aí, tá bom? Obrigado, pessoal.
Professor, todo mundo posta, é isso? Isso. Porque como vocês não têm grupos ainda, então eu não tenho jeito de alocar a nota para cada um. Todo mundo posta o mesmo, tá bom? Tá, beleza. Valeu. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, só dois grupos enviaram, ó. Então não dá para fazer.
Professor, boa tarde. No formulário que a gente colocou, que tem no Google Docs, só um dos integrantes do grupo precisa colocar a pergunta ou todos?
Bom, pessoal, podemos voltar? Sim, professor. Ô João, você está por aí? Deixa eu ver. Não, o João saiu. Flávio, você está por aí, né? Sim. Ô Flávio, você tem acesso aí ao Google Forms? Não, professor, não consegui acessar. Foi outra pessoa do meu grupo que postou as perguntas. Quem que tem acesso aí para me ajudar aí para a gente ir poder fazendo isso juntos aí? Porque aí eu estou querendo conversando e alguém vai alterando aí para mim. Eu tenho aqui, professor. Júlio, você pode ajudar então? Ajuda. Beleza, obrigado, viu? Então vamos lá, pessoal. Eu vou dar uma lida geral às perguntas, né? E depois eu queria a participação de vocês aí, e a gente vai fazer um chatzinho aí. Para ver, ó. Primeiro, deve ter ausência, o esquema flexível, as funcionalidades, necessidade de ter uma escala horizontal, como o backup pode ajudar, como é composto um SGBD relacional. Essa aqui já pode tirar, viu, ô Júlio? Pergunta 1, pergunta 2, pergunta opção, essa em várias aqui já pode tirar. Quanto está para poder gastar, tamanho da base, possui facilidade de programação, eficiente em relação à quantidade de recursos usados. Aí outra pergunta pode tirar também. É seguro, é capaz de ser transferido de um ambiente para outro, ser utilizado em diferentes plataformas. Outra pergunta pode tirar. É financeiro viável, permite a replicação, correção, é compatível. Aqui não ficou legal, porque não tem a pergunta e a resposta aqui. Qual o tamanho da base? Precisa ser gratuita, relacional, seguro, acho que já foi seguro. Pro que, para que, você pode tirar. É uma base pequena ou grande, acho que já tinha. Outra pergunta aqui pode tirar. Eu estou parecendo que duplicou alguma coisa aqui. Tamanho, pequena. Então vamos lá, pessoal. Começando aqui. Então, ó, o sistema gerenciador deve ter ausência de esquema ou esquema flexível. Quem que postou isso aí pode me ajudar aí? O que significa isso? Então, professor, fui eu. Eu li aqui e eu achei interessante isso. Não sei se tem muita importância na hora de uma escolha. Mas a resposta seria que a ausência de controle de bloqueios é uma característica do SGBDs no SQL, que torna a tecnologia adequada para solucionar problemas do gerenciamento de volume, de grandes volumes, que crescem exponencialmente. Então, essa ausência de esquema, ou esse esquema flexível, ajudaria nesse problema. Tá, então a resposta que você quer aqui é sim ou não? Isso. Ô, Júlio, você consegue montar aqui agora sim ou não? Consigo sim, professor. Por favor. Ô Júlio, você poderia colocar o número 1 aí, porque aí a gente chegando no 10, a gente já liquida o assunto. Pode ser? Pessoal, vocês... Número 1 no início da pergunta. Pessoal, a gente mantém essa aqui.
Quem for contrário, coloca não aí no chat. Então, se ninguém falar nada, a gente mantém, tá bom? Então, vamos lá. Quais as funcionalidades mais relevantes para o uso do banco de dados? Pessoal, ok essa aí? Pessoal, dá um ok para mim, se vocês concordam ou não. O Pia está falando que não entendeu o esquema aí, pessoal. Ô, Júlio, tá. Depois a gente vê esse esquema aí, se tem alguma coisa melhor. Então, essa segunda aí você põe número 2, tá? Tem gente que não entendeu o esquema que é. Então, pode ser que ela não continue aí, mas tudo bem. Beleza. Essa aqui... O que é isso aqui, ó? Escala horizontal. Alguém que pôs aí pode ajudar ou não? Bom, se não tem o pai dela aí, a gente vai tirar, então, aí, pessoal. Opa, apareceu aqui o Danilo. Isso. Qualidade, ausência, um controle bloqueio. Ó, o Danilo pôs com propriedade a resposta aí, né? Não, eu peguei do artigo que eu estava lendo. Mas tá bom. 3, vamos pôr aí 3 aí. Ô, Júlio, fazendo favor. Aqui é só sim ou não, ô Danilo? Isso. Só sim ou não. Então, Júlio, você pode pôr sim ou não aí? Isso, vamos lá. Essa aqui eu não entendi. Se eu preciso backup ou você está perguntando como pode ajudar? Isso é mais conceitos, né? Ou para que você precisa do backup? Foi mais sobre para que você precisa. Acho que eu vou tentar ajeitar aqui. Não, deixa o Júlio acerta aí, assim fica mais fácil. Júlio, então você põe essa aí a 4, não é isso, Júlio? Aí Essa já é a quarta, professor. certo. E coloca o quê? Não? Só o 4? Aí esse aqui é para que vai servir o backup? Seria isso? Isso, professor, seria isso. Ó, o Pietro está falando que não é igual a 1. Vamos lá ver a 1. O Pietro e o André estão questionando aí. Ô, João, a 1 continua ou não, João? Então, a 1 pode ser sim ou não de opções, e a explicação eu coloquei agora aqui ó, no chat. É porque eu confundi, eu tinha feito a outra também e acabei falando a resposta da outra. Agora que eu percebi. Então mantém as duas, é isso? Acho por mim, sim. Então vamos lá, pessoal. A gente faz uma virada aí, depois a gente volta. Próximo, agora eu vou pro próximo aqui. Como é composto um SGBD aí, é mais conceitual, né? Não preciso isso. Preciso? A gente só quer ajudar ele para eles fazer a escolha, né? Então vamos tirar essa aí, ô Júlio, fazendo favor. Essa pode excluir? Pode. Aí, então nós estamos a 4, 5. Qual o tamanho da base de dados que a empresa necessita? Acho que esse é bom, pessoal, mas eu estou imaginando aqui, esse pequeno e grande é muito genérico aí. Eu não sei o que é pequeno, eu sei grande.
Mas talvez poderia Colocar ter um uma... médio. Talvez a gente poderia... Eu não sei qual a medida, mas eu chutaria assim... 1 giga, 10 giga, 100 giga, alguma coisa desse tipo, tá? Gigabytes. Aí você pode pôr aí, mas depois a gente pode ajustar isso. Então seria 5, em vez de pequena grande outra, você põe até 1 giga, acima de 1 e menor que 5, e maior que 5 e menor que 10 e acima de 10. Maior que 5 e menor que 10 e acima de 10. Tá? Beleza, professor. Tô só arrumando aqui. Tá travando aqui na segunda. Aí o Pietro tá falando que mais para baixo tem uma parecida. Vamos achar essa aí ou não? Aí a gente já paga, né? Beleza, pessoal. O Pietro falou que tem uma parecida com essa do tamanho. Vamos identificar e já pagar? Só um minuto. Não, acho que pode. Vamos continuar assim. Ô Pietro, você apagar? Aí já fica mais fácil. Aí a gente segue aqui no ritmo nosso. Quanto a empresa está disposta a gastar, aqui também a gente pode fazer alguma coisa assim. Abaixo de 500 mil, acima de 500 e menor que 1 milhão, e acima de 1 milhão. Vamos fazer um chute assim, mas depois os valores a gente pode alterar, tá bom? Ah, boa ideia aí, Pedro. Pedro colocou aí, gratuito, né? Boa ideia. Então, na primeira, gratuito, abaixo de 500 mil, acima de 500 mil, menos que 1 milhão? Isso, tá bom. Aqui, para só menos que 1 milhão, ou põe mais que 1 milhão. Acima de 1 milhão. E esse seria o 6, né? Isso, é a sexta. Esse outro aqui pode apagar, né? Isso. Esse aqui só põe a numeração, que é a 7. Ok. O sistema é compatível com o mais popular do sistema profissional. Essa não precisa, porque a gente vai perguntar lá na frente sobre o sistema operacional, não vai? Eu acho que tem uma que fala. Deixa eu ver se tem. Tem uma que tem mais opções de... É de sistema operacional. Então essa não precisa, porque você já pergunta aqui e já resolve isso aí. Tá? Então vamos lá. Essa pode apagar, então. Pode. Esse aqui possui facilidade de programação e utilização de ferramentas. Aqui também acho que não é interessante. O melhor é perguntar qual a programação, tal, e aí para você decidir, tá bom? Então esse não precisa. Esse utilizar simultaneamente, eu não sei o que é, mas também não precisa, porque eu não entendi.
Gastar também não precisa, né? Tamanho também não precisa. Essa, o sistema operacional também não. E essa aqui também já foi. Aí o software é eficiente em relação à quantidade de recursos usados, como tempo de resposta, velocidade de geração. Esse aqui, pessoal, eu acho que é interessante, mas vocês teriam que perguntar, porque esse sim ou não, de repente o tempo de resposta varia de um tempo para outro. Então, a pergunta correta, você deveria perguntar velocidade, tempo. Então, do jeito que está aqui, não está legal, não. Pode apagar. Pode apagar. Pode. Aqui o software é seguro no sentido de ser confiável em relação ao tratamento de dados e processamento correto de link. Então, eu precisava novamente nesse aqui, pessoal. A gente, se falar que sim, todos vão falar que é seguro. A gente precisa ter uma métrica disso aí. Como a gente não tem aí, então é melhor não ter. O software, rapaz, se traduz de objeto ou ser utilizado de diferença como a nuvem. Esse aqui é interessante, sim. Se você amanhã quiser mudar, então pode pôr esse aí. Que número que é? Deixa eu ver aqui. Essa é a 8. Se é financeiramente viável, isso vai depender da pessoa. Então, esse não é uma pergunta que diferencia um ou outro. Isso depende mais da pessoa, então pode tirar. Ele permite replicação nativa. Eu não sei o que ele quer. A pessoa que pôs isso aí pode explicar? Só acho que pode tirar, porque também ficaria complicado para perguntar. Porque no Tá artigo bom. fala assim, só diminuir o tempo gasto, mas aí teria que ter informação do tempo, né? É melhor não tirar ela. Ok. Então pode tirar. A correção, adaptabilidade e sensibilidade é fácil. Pessoal, nunca se deve usar a palavra fácil, porque fácil para um e para outro é diferente, tá? Então você teria que perguntar, quer dizer, em relação a algum critério de adaptabilidade, critério de sensibilidade. Aí você pode comparar. Porque se você perguntar que é fácil, como a gente não tem isso, então a gente tira. O tamanho da base é que a gente tira também. Esse aqui, agora 8. Oferece proteção contra acesso não autorizado, vazamento. Esse aqui pode incluir, mas precisava ter mais detalhes isso aí, mas pode deixar por enquanto aí. É 9, tá? O 10 gratuito pode tirar. Aqui, pessoal, o melhor aqui, essa pergunta é interessante, mas tem outros tipos de sistema gerenciador de banco de dados, além de relacional, tá? Então, talvez o melhor aqui, você deveria pôr as outras opções aqui, mas como a gente ainda não fez, você pode manter esse aqui, mas o relacional tem vários, a gente podia colocar vários aqui e um mais não relacional, tá? Mas pode colocar ela aqui, mas deveria destrinchar o relacional aqui, tá bom? Essa coloca como 10, então. Isso. Esse é seguro, todos vão responder que sim. Então pode tirar. Escala horizontal, essa é a primeira, não é? Aquela do João, não é isso? Já foi, né? Deixa eu ver lá. Sobre a escala horizontal já foi. Não foi ou não foi? Ah, já tem aqui. Pode tirar. E pode tirar essa grande e pequena também. Esse aqui, a ausência, já foi também.
Agora, esse 11, customizado, ter código aberto, também é legal. E esse aqui precisa ter suporte ativo da comunidade. Eu acho que o mais importante é o suporte da empresa também. Eu não vejo muita necessidade de você usar isso como um critério de diferenciação. Aqui não é, ele precisa ser conectado à nuvem, isso é interessante se você quer alguma coisa. Esse ativo não se precisa, então seria o 12. O 13, quem utilizará também, acho que é legal. E o 14, sistema operacional, também é legal ter. Então, a gente chegou até os 15 que a gente estava esperando aí, né? 14. 14 só, né? Então, pessoal, o que eu queria com essa atividade é que a gente procurasse entender um pouquinho como faz a escolha, né? Porque é muito importante essa escolha, né? Às vezes a gente visualiza que a escolha é por outros fatores, porque eu tenho meu amigo lá, tal, mas se você fosse analisar bem, deveria perguntar um monte de coisa para o cliente antes de decidir, né? E essa pergunta que vocês fizeram, que a gente montou junto, tem essa ideia de procurar saber um pouquinho mais para encaixar ou tentar pegar aquele que mais se ajusta às necessidades da empresa aí, né? Então, pessoal, a gente vai trabalhar, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Na próxima aula, a gente vai trabalhar o mesmo esquema que a gente trabalhou na quarta-feira. A gente vai fazer algumas escolhas, vocês têm que me convencer dessa escolha. E na quinta-feira a gente faz alguma outra atividade prática também, tá? Então, a gente está começando a trabalhar a parte conceitual, mas de uma maneira mais prática, sim. Então, lembrando que a gente vai ficar um período aí, agora, agosto e setembro, um pouquinho na parte de mais teórica, mas aí a partir de outubro, novembro, dezembro é só prática, tá, pessoal? Agora, é importante para que a única atividade que eu vou deixar para vocês para casa é que vocês já têm que definir um projeto, tá? Então, tem algumas perguntas lá que vocês vão responder em grupo. Nesse caso, a resposta vai ser em grupo, portanto, eu preciso que vocês me passem o nome dos grupos. Então, quem já tiver grupo já pode responder. Quem não tiver, precisa me passar o grupo. Pode ser grupo de um? Pode sim. Tá? Então, para casa, vocês têm que responder já a proposta de um projeto de banco de dados que vocês vão fazer, por uma entidade qualquer, tá? Pode mudar depois? Pode, mas o que eu quero é o exercício de começar a desenvolver o projeto, a gente tem que pensar no projeto, só depois a gente vai para o Axis. Essa é a maneira correta de fazer. Não é sentar no Axis e já começar a fazer se a gente não pensou no projeto ainda. Tá ok? Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Não esqueçam de marcar a presença lá. E quem não tem grupo, manda o grupo para mim, se for grupo de um só, porque essa atividade para casa, essa atividade que é o esboço inicial, o que vai fazer do projeto, já é uma atividade em grupo. Então, pode mandar, seja no WhatsApp, no e-mail, e eu já vou cadastrando o grupo. Então, a resposta de hoje, esse relatório com as questões que cada um colocou, cada um faz individualmente, mas a próxima atividade, que é perguntando sobre o projeto que vocês vão desenvolver, já é em grupo, e quem não tiver grupo precisa me avisar, e eu crio um grupo, assim vocês vão poder responder a questão até o início da próxima aula. Alguma dúvida, pessoal? Professor, o relatório que é para colocar no Moodle individual é só para ter as perguntas que a gente mandou para o Docs? Que vocês fizeram, tá? É só isso. Obrigado. Tá bom. Então, obrigado, pessoal. Tenham um bom final de semana aí a todos. Ok?
Ok? Boa noite, professor. Obrigado, professor. Boa Obrigado. noite. Obrigada. Tchau, tchau. A resposta do projeto é até quarta antes da aula, sim, Pietro. Tá? O relatório vocês têm que mandar hoje, tá bom? No caso do relatório, é um só do grupo posta, para quem já tem grupo. Quem não tem grupo não vai conseguir postar. E me manda, eu crio um grupo, mesmo que seja um grupo de um só, e aí você consegue postar, tá bom? Obrigado, pessoal.